E aí, galera, vamos lá? Vamos dar continuidade em neoplasia, tá bom? Na aula passada, nós definimos tumores benignos, tumores malignos, né? Falamos aí das principais características deles. E agora, nós vamos para malignidade total, tá bom? Nós vamos estar falando aí da metástase, né? Que é uma das características do câncer mesmo, do tumor maligno, tá bom? Então, deixa eu pegar uma ponta aqui. Metástase, né? O que seria a metástase, né? Quando a gente fala em metástase, até para as pessoas mais simples, né? Ah, fulano tá com câncer, ele tá com metástase. A pessoa fala, nossa, coitado, vai morrer, né? Porque a pessoa já entende que metástase é uma disseminação. É algo que já foi aí pro corpo todo, né? Então, mas dentro da literatura, nós trazemos metástase como que implantes secundários de um tumor. Por que implante secundário de um tumor? Porque um tumor ele vai começar em algum local lá do corpo da pessoa, né? Então, esse aqui é o tumor inicial, tá? Por que a metástase é um implante secundário? Porque existem 3 formas que podem ocorrer metástase, e a gente vai estar falando delas na aula de hoje. Então, de uma dessas 3 formas, esse tumor, ele saiu, né, com pequenos fragmentos daqui, e ele veio parar aqui. Então, esse daqui não é o tumor primário, esse daqui é o secundário, né, e assim ele vai, né, onde ele vai parando, ele vai se desenvolvendo. Então, é por isso que nós chamamos, né, metástase. Dentro da literatura, ela tem esse conceito de implante secundário, né? As quais são desconstituídas com o tumor primário, que é o que eu acabei de explicar para vocês, né? Então, é importante saber também que nem todos os cânceres têm capacidade equivalente de se metastizar, tá? O que eu quero dizer com isso? Tem cânceres que são mais agressivos, tem cânceres que têm uma capacidade maior, uma capacidade mais ágil, mais rápida aí de estar causando metástase. Enquanto outros tipos de câncer são mais lentos para causar metástase, né? E o que é que vai me determinar essa capacidade dele de fazer a metástase, né? O local, tá, gente? Principalmente o local e o tipo de tumor. Mas o local é prioritário, porque conforme o local que ele tiver, ele vai ter mais chances de causar essa metástase de uma forma mais rápida. Tumores que pegam regiões linfáticas, né, regiões que tem muitos linfonodos, são cânceres que têm aí uma chance avassaladora de causar metástase, tá bom? Vamos falar, então, aqui de alguns, né, para vocês diferenciarem aí os que têm mais alta invasividade e os que têm menos invasividade, tá bom? Então, os carcinomas, olha só, quando eu tenho carcinoma nas células basais da pele, tá bom? E também os tumores primários lá no meu sistema nervoso central, eles têm alta invasividade local. Ou seja, no local em que eles estiverem, né? Vocês lembram lá, né? Que a invasividade, ele cria as raizezinhas, né? E ele vai invadindo, tá bom? Ele não tem forma, né? Mas esses cânceres aqui, eles raramente vão o quê? Raramente eles vão se metastizar. Não estou dizendo que eles não vão se metastizar, tá bom? Eu estou dizendo que mais raramente o câncer da pele, né, nas células basais da pele, e os tumores primários do sistema nervoso central, raramente eles vão ter metástase, mas eles têm alta invasividade local, ou seja, eles vão invadir, eles vão ganhar grande parte do tecido, e se for fazer a retirada deles, a pessoa vai perder grande parte do tecido. Então, quando eu falo em células do sistema nervoso central, como é que eu vou retirar grande parte do tecido se ele se enraizou onde? No encéfalo. Então, existem aí os prós e os contras, né? Os locais em que eu consigo mexer e os locais em que eu não consigo mexer devido a essa alta invasividade local que ele tem.
Se é um tumor na pele, né, células basais da pele, é mais simples, entre aspas, de remover uma grande extensão do que no encéfalo, né, as células do sistema nervoso. Então, vai do local também aí a providência que vai ser tomada. Já os sarcomas osteogênicos, olha só, né, os sarcomas que são desenvolvidos nos ossos, eles se metatizam, né, metastizam muito rápido. Eles têm grande poder de metástase, tá? E qual é o local preferido deles, né? O pulmão é o local preferido aí para essa primeira metástase que é feita, tá bom? Mas por que que a gente estuda isso? Por que que a literatura já traz isso? Porque isso facilita muito para a medicina, né? Poxa vida, foi descoberto um sarcoma osteogênico. Opa, então onde é que eu vou cuidar agora? Eu vou cuidar do pulmão. Eu não tenho como impedir, né? Mas eu tenho como já fazer um exame e verificar como é que está, verificar se já chegou. E eu sei que ele pode atacar o pulmão. Então, assim, a medicina utiliza isso para tratamento, tá bom? Olha só, problema do câncer, né? Que a gente fala assim, o câncer é muito difícil, é difícil da pessoa sobreviver. Por quê, gente? Por que que o câncer é uma doença avassaladora e ele é difícil de ser curado? Tem cura? Tem, né? Alguns pacientes, graças a Deus, conseguem se curar. Mas grande parte dos pacientes não consegue se curar. Tipo, o câncer do colo do útero dela zerou, mas já tinha tido metástase e agora tá com câncer no estômago. Conseguiu reduzir o do estômago, mas já tava com metástase, tá no pulmão. Então, assim, ele vai andando por conta da metástase. Por que é tão difícil, né, de fazer com que com que eu tenha a cura? Porque quando a gente descobre, olha só, quando a gente descobre os cânceres, que é o que traz esse slide aqui, eu tenho 50% de chance de já ter ocorrido metástase, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Aproximadamente 30% dos pacientes, tá? Que tem, né, tumores sólidos recém-diagnosticados, gente, olha só, recém-diagnosticado. 30% desses pacientes, eles já têm metástase clínica evidente, ou seja, no momento do diagnóstico, já foi detectado metástase em 30%. Então, para vocês verem aí que, poxa, já não tem só aquele local, já tá com metástase, já foi, né? E 20% deles estão com metástase, mas elas ainda estão ocultas. Então, tipo assim, fez o diagnóstico, ele não conseguiu enxergar metástase, não, ainda não tem metástase aparente. Mas em 20% dos casos, ela está oculta, tá bom? Então, 30% clinicamente evidente. 20% oculta. 30 mais 20, 50. Então, em 50% dos casos, nós temos o quê? Metástases, tá? Então, eu tenho 50% aí de casos que não tem metástase. Professora, mas é 50%? Sim, é 50%. Mas quando a gente pensa em 50% para os positivos, né? Para aqueles que 50% não tem metástase, ótimo, é um número bacana. Mas quando eu penso em 50% tem metástase, gente, é um número muito alto. É o mesmo número, mas quando a gente tem um olhar diferente, né? Quando a gente olha para os dois, para o 50 é um ótimo número, mas para o outro, o 50 é um péssimo número, tá? E vocês têm que ter esse olhar, né? A formação de vocês, ela não é formada somente para o cognitivo de vocês, para vocês compreenderem essa aula, para vocês decorarem essa aula, para vocês saberem dessa aula, né? A formação de vocês, ela vem embasada aí numa formação política social. Então, eu tenho que ter essa preocupação socioafetiva, eu tenho que ter essa preocupação socioeconômica, eu tenho que ter, né, uma visão política, eu tenho que ter uma visão de querer modificar o local que eu existo, a realidade em que eu existo. Então, é para isso que a gente chama aí a atenção de vocês e que vocês trabalham dessa maneira com o socioafetivo durante as aulas, né? Porque, como eu falei, 50% para quem não tem metástase é um excelente número, mas 50% para aqueles que têm metástase, gente, são 50% de pessoas que infelizmente detectaram e têm metástase já, ou seja, a dificuldade vai ser maior, o tratamento vai ser mais estendido, essa pessoa vai sofrer muito mais,
enfim, são N possibilidades aí, né? A gente sabe que o sistema brasileiro, ele já sofria pane, né? Ele sempre teve uma pane aí elétrica, ele nunca foi um sistema de saúde em excelência. Agora, então, não sei nem para que lado que a gente vai caminhar, mas, enfim, a gente tem que pensar tudo isso, né? Quando eu penso, 50% tá ótimo. Não, 50% tá ótimo para quem tá bom, mas 50% para quem tá ruim é muito ainda, tá? E é muito também para o sistema de saúde brasileiro. Ele não consegue arcar aí, muitas vezes, com o tratamento 100% dessas pessoas, tá ok? Quanto mais anaplásica, lembra da aula passada, nós falamos de anaplasia e a célula, né, a anaplasia, eram aquelas células cancerígenas extremamente grandes, extremamente disformes, com os núcleos bem roxo, lembra que os núcleos eles eram bem coloridos, bem cromáticos, tá? Aquelas células horríveis. Então, quanto mais horrível for ela, tá bom? Essa neoplasia primária, mais provável o quê? A metástase, tá bom? Então, assim, por que é que vocês aprendem isso, né? E a gente busca não só a parte mais básica do câncer, mas a gente invade um pouquinho aí com vocês, né? Porque vocês vão fazer leituras, né, de lâminas, vocês vão dar diagnóstico. Vocês vão para um laboratório, de repente, de análises patológicas, né? Claro, vocês vão fazer uma pós-graduação, vocês vão se enraizar nisso daí, mas é bom que vocês já tenham uma certa noção. Então, quando vocês pegam uma lâmina, né, com células anaplásicas, você já sabe que esse paciente, ele tem grande chance de ter sofrido metástase. Então, é muito importante o seu diagnóstico, é muito importante a escrita do seu diagnóstico. Porque se você esquecer de colocar isso aqui, ó, lá no seu diagnóstico, né, células anaplásicas, você pode matar o paciente muito mais rápido. Porque quando o médico lê isso aqui, ó, presença de células anaplásicas, ele já vai, se tem anaplasia, possivelmente ele já teve metástase, tá bom? Por isso que o diagnóstico aí emitido por vocês é mega importante, tá bom? Aí agora a gente vai para os 3 tipos de metástases, tá? Nós temos 3 tipos de metástase: por semeadura, por disseminação linfática e por disseminação hematogênica. Essa daqui acho que é até mais comum para vocês, até assim, quando a gente fala, né, o nome, se vocês nunca leram, mas vocês já associam, né? Linfática é porque ele vai pelo sistema linfático, hematogênico porque ele vai ali pela corrente sanguínea, né? Acho que o que fica mais dúvida para vocês seria esse da semeadura nas cavidades corporais. Mas a gente vai falar dos 3 aqui bem explicadinho, tá bom? A disseminação por semeadura, ela acontece quando a minha neoplasia, ela vai invadir quem? Ela vai invadir uma cavidade corporal natural. O que é isso? Eu tenho um câncer num local e ele vai viajar, ou seja, ele vai invadir aquela cavidade onde ele está, mas ele não vai nem pela linfa, né? Não vai nem pelo sistema linfático. E ele também não vai pela corrente sanguínea. Ele vai disseminar pela própria cavidade onde ele está. Ele começa a crescer ali, ganhar espaço, e ali dentro mesmo ele começa a fazer as invasões dele, tá bom? E simplesmente dominando todo o território. E isso é uma particularidade, olha só, uma particularidade, tá? Existem 2 locais que isso ocorre com mais frequência, vamos dizer assim. Não estou dizendo que são cânceres mais frequentes, tá? Mas são 2 tipos que ocorrem esse tipo de disseminação aqui, que é por semeadura, tá bom? O câncer de ovário, eu já tinha falado para vocês na aula passada, que ele é um câncer silencioso, né? E aí, quando a gente descobre, ele já sofreu metástase. E quando ele já sofreu metástase, essa metástase dele não foi uma metástase basiquinha, uma metástase pequena. Ele sofreu uma gig de uma metástase, tá bom? Por quê? Porque ele tem essa disseminação por semeadura e ele é um câncer silencioso. Ele é aquele câncer que não incomoda. Ele é aquele câncer que ele não traz um incômodo do tamanho, vamos dizer assim, que a pessoa vai procurar uma assistência, tá? E o que é que ele faz? Ele vai cobrir a superfície peritoneal. Então, ele começa lá no ovário. Mas lembra lá da estrutura, quando eu dei aula para vocês, na parte do sistema reprodutor, e nós falamos que o peritônio, ele recobre, e é ele quem faz, né, a segurança aí dos nossos órgãos
do nosso intestino, na mulher no caso do útero, do ovário, e aí conforme o local onde esse peritônio ele vai passando, no útero, no ovário, ele vai recebendo outros nomes, ele é igual a artéria aorta, né? Ela desce lá como aorta e aí conforme os locais que ela vai passando, ela vai recebendo os devidos nomes. E o peritônio é a mesma coisa, né? Mas ele reveste toda a nossa cavidade abdominal. E o que é que acontece? Um tumorzinho aqui no ovário, né? Um câncerzinho aqui no ovário, ele vai invadindo, ele vai invadindo, ele vai invadindo, até que ele recobre a cavidade peritoneal, gente. Aí recobriu a cavidade peritoneal, ou seja, ele pegou toda a sua cavidade abdominal, tá? Por isso que ele é um câncer silencioso, né? E quando se descobre, quando é que eu descubro? Geralmente a gente descobre quando ele já pegou toda a cavidade peritoneal e já se estendeu e já teve metástase além dessa cavidade abdominal, tá bom? Acho que eu comentei até na aula passada com vocês quando eu falei do câncer de ovário da minha tia, né? Infelizmente a gente perdeu ela em 2018. E o médico falou que o dela foi o início foi no ovário, tá? Então assim, quando eles levaram ela pro centro cirúrgico, eles fizeram a abertura do abdômen dela e eles notaram o quê? Que isso daqui estava tomado, tá? A frase até que ele usou pra minha mãe foi uma frase que minha vontade era dar na cara dele. Ele simplesmente virou pra ela e falou assim que abriram e fecharam porque dentro dela estava um caos. Então, já estava tudo tomado e aí depois já foi detectado metástase no pulmão. Ele disse que já tinha pego o encéfalo também. Então, assim, ele dominou por semeadura, né? Ele fez uma disseminação primeiramente por semeadura e aí dessa disseminação por semeadura pegou toda a cavidade abdominal e depois ele se disseminou aí pela barreira, pela forma, tanto pela disseminação hemato quanto pela linfática, né? Simplesmente foi, tá bom? Então, esse é um dos tipos de câncer, né? Que tem essa disseminação aí que nós estamos vendo, por semeadura. Ele mesmo invade o local onde ele está. E o segundo tipo, existem neoplasias do sistema nervoso, né? A meduloblastoma e o ependimoma, tá? Ependimoma é por conta de uma célula que ele pega, tá? O nome da célula, e aí eles pegaram o nome da célula e colocaram o moma, tá? Então, o que é que ele faz? Ele penetra, né? Tanto nos ventrículos cerebrais, e aí ele pode ser transportado por quem? Pelo líquido céfalo-raquidiano. Então, ele penetra onde? Para ele pegar o líquido céfalo-raquidiano, ele penetra entre a membrana, a meninge, a aracnoide e a pia mater, né? Que a pia mater é aquela que fica encostadinha no encéfalo, daí vem a aracnoide e em cima a dura mater. Então, ele penetra na subaracnoide, né? Ou seja, embaixo da aracnoide, para ele pegar o líquido céfalo-raquidiano. Lembra que nós estudamos sobre o líquido céfalo-raquidiano, nós falamos do pós-cirúrgico, que a pessoa não pode caminhar logo após a cirurgia, né? Ela tem as 6 horas ali de repouso prescrita pelo médico. Por quê? Porque quando é feita uma anestesia RAC, essa anestesia ela é feita no líquido céfalo-raquidiano, né? E aí, se a pessoa se movimentar muito, esse líquido, ele tem uma circulação medula-encéfalo, encéfalo-medula, e ele vai levar a anestesia lá para o encéfalo. Aqui, gente, é a mesma coisa. Ele atingiu o líquido céfalo-raquidiano, esse líquido, ele se move. Então, onde é que pode se desenvolver, né, essa nova neoplasia? Onde é que pode se desenvolver? Através da disseminação por semeadura, ou na superfície meníngea, dentro do próprio cérebro, né? Por quê? Porque o líquido céfalo-raquidiano está entre duas meninges, que é abaixo da aracnoide e acima da pia mater, ou na medula espinhal, óbvio, porque esse líquido céfalo-raquidiano, ele passa pela minha medula espinhal, né? Ele circula pela medula espinhal, tá? Então, aqui é um outro exemplo de câncer que também tem metástase através de disseminação por semeadura, tá bom? Tipo, semeadura, o que seria semeadura, né? Quando você fala assim, o camponês vai semear, ou seja, ele vai plantar. E aí, quando ele planta, ele não planta, tipo, um aqui e o outro daqui 50 metros, né? Eles geralmente fazem uma linha no chão, né? Onde eles mexem a terra ali, eles fazem o arar a terra, né? E aí eles vêm semeando, né? Jogando as sementes ali onde essa terra foi arada. Então, assim, e por isso que é disseminação por semeadura, porque
vai caminhando ali, né, naquele local por si só, tá bom? Disseminação linfática, tá? Disseminação linfática, né, vocês já associam aí ao sistema linfático. Ela é mais típica onde? Ela é mais típica no caso dos carcinomas, tá bom? E a gente vai falar bastante aqui do carcinoma de mama, porque ele é apesar da gente associar, nossa, o câncer de mama, meu Deus, como é que pode? Mas ele é um dos mais agressivos, justamente por quê? Porque ele pega o sistema linfático e aí ele se espalha com muita facilidade, né? Ele sofre metástase aí com muita facilidade, tá bom? O envolvimento do linfonodo, né? Ou seja, dos gangliozinhos, né? Os gangliozinhos lá do meu sistema linfático chamam linfonodo, né? Então, o envolvimento deles vai depender do quê? Do local da neoplasia, tá? Do local da neoplasia primária, ou seja, onde é que está esse tumor primário. E o quê? Das vias naturais de drenagem do local. Lembra que drenagem linfática é um tipo de massagem? Ah, vou fazer drenagem linfática. Por quê? Porque eu tô retendo líquido, ou seja, eu preciso ativar a circulação do meu sistema linfático para ajudar nessa drenagem e eu eliminar esse líquido, tá? Então, quando eu falo aqui em vias naturais de drenagem linfática, é a drenagem linfática natural, olha só, vias naturais. É aquela que o teu corpo mesmo faz, sem o auxílio ali do massagista, né, da massagista, auxiliando aí o funcionamento dessa circulação linfática, tá bom? Então, quanto maior a drenagem linfática local, ou seja, quanto mais ativo aquele local ali de drenagem linfática, mais rápido vai ser dessa disseminação aqui ocorrer, tá bom? Então, quanto mais irrigado, uma região mais irrigada, uma região mais cheia de linfonodos, maior a chance que eu tenho aí da metástase, tá bom? Por disseminação linfática. Dentro desse item aqui, o que é que os estudos trazem, tá? Vou permanecer aqui, vou voltar aqui, ó. O padrão do envolvimento do linfonodo depende principalmente do local da neoplasia. Vamos pegar a neoplasia de mama, tá? Então, aqui eu tenho a mama da mulher, né? Aqui é o corpício dela, bom? E aqui é a mama, tá? Big mama. Aqui vem o braço, né? Toda linda, mãozinha. Então, tá. Aqui o mamilo e a mama. O que acontece? Essa região aqui, deixa eu pegar o outro negocinho aqui. Essa região aqui, ó, a região axilar, ela é regada de linfonodos, mas eu tenho muito linfonodo nessa região aqui. Assim como na região da virilha, na região do pescoço, tá bom? Nós temos muito linfonodo. Então, o que eu quero dizer com isso aqui, ó? Depende do local da neoplasia. Quanto mais próximo do linfonodo for, quanto mais próximo o meu tumor for da minha região aqui, linfática, maior a chance de ter disseminação linfática. Quanto mais longe ele for, menor a chance. O que eu quero dizer? Se eu tiver um tumor aqui, a chance é menor do que se eu tiver um tumor aqui. Porque aqui eu vou ter os linfonodos, tá? E aí, ele viaja, né? Pega o linfonodo aqui, pega o linfonodo aqui, pega o linfonodo aqui, pega o linfonodo aqui, pega o linfonodo aqui e vai, entendeu? Então, é por isso que o local da neoplasia, ele é muito importante. E essa via natural de drenagem, gente, aqui eu tenho muita drenagem. Por quê? Porque quanto mais linfonodo eu tiver, mais drenagem eu tenho, tá bom? Então, é isso que essa frase aqui de baixo quis dizer pra vocês, tá bom? E aí os médicos, eles fazem uma análise, né, quando a pessoa tem um câncer muito próximo a regiões irrigadas aí de linfonodos, né, cheia de linfonodos, eles detectam o que a gente chama de linfonodo sentinela. O que é o linfonodo sentinela, né? O que é um sentinela? O sentinela aí, os meninos que serviram ao exército devem saber bem o que é, mas vamos lá, o sentinela é aquele guardinha lá do exército, aquele milico, né, aquele militar, que ele é colocado naquela primeira casinha, eles não têm aquele monte de casinha alta, construidinha, aquelas guaritas, né? Então, o sentinela, ele é o guarda que ele é colocado na guarita principal, na guarita central, que é a guarita onde ele tem uma visibilidade de 360 graus do entorno onde ele está. E aí, o sentinela, ele é aquele que
ele vai ficar acordado, né, a noite inteira, olhando para os 360 graus, e ele viu algo suspeito, ele vai dar o alarme, ou seja, ele vai soar o alarme para os amigos dele, ele vai soar o alarme no exército, ele vai soar o alarme, sabe lá onde é que eles estão, no campo de guerra, ele vai soar o alarme de alguma forma, eles têm um combinado, ele vai acionar o que foi combinado e os outros vão acordar. Então, o sentinela é esse, é aquele que fica sempre esperto, aquele que fica sempre ligado. Então, a gente chama de linfonodo sentinela o primeiro linfonodo mais próximo ao tumor. Por quê? Porque se o tumor for disseminar pela via linfática, ele vai pegar quem? Ele vai pegar o primeiro linfonodo que está na frente dele. Então, o linfonodo sentinela é aquele mais próximo do tumor. E aí, o que é que eles fazem, né? Vamos pegar lá a questão do câncer de mama, né? Então, eu tenho aqui, vou desenhar a mama de novo, tá bom? A mama. Olha aqui o corpício dela. O braço. Vamos supor, o tumor dela tá aqui, quadrante superior. Eu não falei pra vocês que nessa parte aqui de cima, nós temos inúmeros linfonodos? É uma região muito regada de linfonodo aqui, tá? Muito mesmo. Então, quem vai ser o sentinela dela? Quem vai ser o linfonodo sentinela dela, nesse caso aqui que nós estamos mostrando? Olha aqui, ó, o mais próximo. Esse aqui vai ser o linfonodo sentinela. Então, quando eles forem fazer a biópsia, eles vão vir aqui, ó. Eles vão retirar esse linfonodo e eles vão fazer a biópsia desse linfonodo. Se esse linfonodo aqui, ele estiver já sofrendo metástase, o médico vai puxar um ponto de interrogação para: será que os outros sofreram metástases também? Há uma chance grande dos outros terem sofrido metástase também. Então, aí a partir disso é que o médico vai tomar a decisão do tratamento, tá bom? Vamos aqui pro próximo. Esse, vai lá. Continuamos, né? Aqui, então, é o que eu tava explicando pra vocês, ó. O carcinoma de mama, né? Ele surge geralmente já no quadrante externo superior. Olha como que ele é inteligente. Ele não é besta não, gente. Ele já vai surgir no lugar certo. O que é o quadrante externo superior? É o que eu desenhei pra vocês ali no de trás, tá? Opa! É o que eu desenhei pra vocês ali no de trás. A mama tá aqui. O quadrante superior é esse aqui, ó. Eu vou dividir ele em 4. Quem é o quadrante superior externo? Esse aqui. Aqui o que é que eu tenho? Aqui eu tenho o braço dela. E aí aqui eu tenho toda a região, né, cercada de linfonodos. Então, ele já tem uma certa noção de onde é que ele vai nascer. Aí ele vem pra cá. E aí, olha só, eu tenho os linfonodos axilares aqui, tá? Quando eu falei pra vocês que o médico vai fazer a decisão, que decisão que ele vai fazer? Lembra que eu falei pra vocês que o câncer, ele se enraiza, né? Ele tem a capacidade de invasão local. Então, a gente sabe que ele invadiu aqui, tá? Ele invadiu ali e aí foi tirado o primeiro linfonodo. Então, olha aqui, ó, o mais próximo, esse aqui. Foi retirado, foi feito biópsia. Na biópsia deu metástase. Por quê? Mas, professor, por que já não tirou, então, o linfonodo, já não tirou a mama, já não tirou o tumor? Justamente por isso que eu vou falar pra vocês agora. Antes de retirar, eles fazem uma análise. Sofreu metástase? O linfonodo sentinela tá com metástase? Tá. Então, a gente vai ter que tirar uma área maior. O linfonodo sentinela não está com metástase? Ótimo, glória a Deus. Não pegou ainda o sistema linfático. Então, se não pegou o sistema linfático, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa região aqui da mama dela. Mas quando eles iniciam a cirurgia, aí eles vão ter uma noção maior, né, desse tumor, dessa invasão desse tumor. E aí, lógico, se for necessário, eles vão retirar toda a mama. Mas por quê, professora? Porque ele invadiu. E não adianta tirar só aqui, gente, onde ele invadiu aqui, ó. Não adianta eu tirar só aqui, onde ele fez a invasão.
Porque eu não sei se de repente ele conseguiu chegar aqui, uma célulazinha chegou aqui. Se eu tirar só aqui e ele já invadiu pra cá, mesmo que de uma forma minúscula, ele vai continuar assim enraizando, tá bom? Então é por isso que geralmente quando eles fazem a cirurgia da mama, a mulher acaba infelizmente perdendo a mama como um todo, tá bom? Ah, mas pegou, né? Voltando lá, no primeiro caso que eu dei pra vocês, não tinha pego o linfonodo sentinela. Ah, pegou. A biópsia do linfonodo sentinela deu positiva. Já tá com metástase ali. O que é que vai ser o ponto de interrogação do médico? Será que pegou só esse? Mas olha a proximidade desses. Eles são muito próximos. Então, quanto será que pegou? Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer a remoção total, mastectomia total. Vamos tirar toda a mama. E aqui nós vamos retirar, né? Aqui fazer o que a gente chama de esvaziamento axilar, tá bom? Vou tirar todos os linfonodos daqui. Aí olha a extensão da cirurgia dessa pessoa. Retirou toda a mama e ainda retirou todos os linfonodos axilares. Então essa extensão aumenta, tá bom? Quais são os prejuízos, né? Quando eu tenho aqui essa retirada desses linfonodos, de todos os linfonodos axilares ou de grande parte deles. Eu vou ter edema de membro superior. Por quê? Lembra que ele faz drenagem? Então, se ele não drenar essa região aqui do braço dela, não tem mais o que drena. Então, aqui eu vou acabar retendo líquido e aí essa pessoa vai acabar tendo edema aí do membro em que ela fez, do lado em que ela teve a retirada dos linfonodos, tá bom? Outro item que a gente também tem que tomar cuidado, né? A verificação da pressão. Eu não posso fazer pressão aqui porque por 3 meses, né? Durante 3 meses a gente não pode fazer verificação da pressão do lado em que foi retirado a mama ou os linfonodos, tá bom? Não posso ter pressão nesse local, porque foi uma cirurgia, foi removido. Eu não estou tendo drenagem, então eu não devo verificar a pressão nesse braço, eu devo verificar no outro. Professora, foi retirada as 2 mamas, foi retirado o linfonodo dos 2 braços. E aí tu vai ver lá na perna, tá bom? Tu vai utilizar a artériazinha que passa lá em cima do pé, tá bom? E a gente vai posicionar o esfígmo na panturrilha, certo? Dói muito, beleza? Mas é o que a gente tem pro momento para verificar a pressão arterial nessas pessoas, tá? Não pode ficar sem verificar. Então, entendemos aqui o que é que acontece com os linfonodos e o porquê é que o câncer de mama, então, ele é tão agressivo, gente. Se vocês forem fazer uma pesquisa, vocês vão ver que o câncer de mama, ele mata muito. Mas não é porque é o câncer de mama em si, entendeu? Ah, foi na mama. Não, é porque ele se espalha dessa forma. E ele se dissemina muito rápido. Porque ele pega a corrente linfática, tá? Eu tenho uma tia, ela tá lutando ainda, né? Falei, acho que até no slide passado pra vocês. Ela tá super lutando, entendeu? Mas ela já perdeu as 2 mamas, os braços dela são mega inchados, porque ela retirou todos os nódulos, tá? Ela retirou todos os linfonodos axilares direito e esquerdo dela. E ela continuou lutando, mas assim, ela já tá com metástase no corpo todo, né? Porque, infelizmente, ele vai. E aí, quando ela falecer, gente, vai ser CA, mas onde é que começou o CA dela, né? O médico vai colocar lá, CA de mama, tá? Porque iniciou pelo CA de mama e aí foi uma metástase, tá bom? Então, na declaração de óbito, ela tem 4 linhas, linha A, B, C e D. A D o que aconteceu, né, ali para a pessoa ter o óbito, tá bom? E a A, né, é de onde isso começou. Então, assim, foi um câncer de mama no caso dela, tá bom? Então, a gente tem todas esses detalhes aí, né? E é por isso que tem que ter o prontuário do paciente, tem que ter tudo registrado, porque nem sempre o médico que vai fazer a DO, né, que é a declaração de óbito, é o médico que iniciou o tratamento dessa pessoa lá no começo, tá bom? Continuando aqui, né, olha aqui vem o linfonodo sentinela, que é o que eu falei pra vocês, já expliquei ele, tá bom? Então, o linfonodo sentinela, né, faz a biópsia dele, ele vai auxiliar a determinar a extensão. Por que extensão, gente? Eu não posso dizer assim, professor, então
Se deu metástase no linfonodo sentinela, eu sei que já pegou todos os linfonodos. Não, não é isso que eles querem dizer aqui com essa determinação da extensão. Que é que eles querem dizer que se eu tenho um tumor aqui, o meu linfonodo sentinela tá aqui, e esse linfonodo sentinela aqui, ele já está com metástase, eu já tenho toda essa extensão aqui com metástase. Agora, desse linfonodo sentinela para os outros linfonodos, eu não tenho como saber essa extensão. Aí é uma questão de experiência médica mesmo, que vai determinar qual é a extensão que eles vão retirar aqui, né? E qual é a extensão que vai ocorrer esse esvaziamento axilar, tá bom? Pra cirurgia que vai ser marcada, se ela for marcada, tá bom? E aí, né, ele dá continuidade aqui, que é utilizado para planejar o tratamento. Claro, se eu sei que já pegou o linfonodo sentinela, vai ser de um jeito. Se não pegou o linfonodo sentinela, vai ser de outro jeito, tá bom? Aqui eu desenho, ó, me matei lá para desenhar e eu tinha colocado ele aqui. Tumor, aqui. Tá vendo os outros linfonodos sentinelas? Deixa eu pegar o vermelho agora. Vai ficar melhor a caneta. Vermelho. Olha, o tumor aqui. E olha aqui, ó. Eu tenho um linfonodo aqui. 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 Que são os mais próximos, tá vendo? Ó, os 3 primeiros são esses. Aí eu vou traçar, lógico, né? Uma linha imaginária. Ah, daqui até aqui. Ah, daqui, olha só, ele vai ter que vir por aqui, vai ter que passar aqui, para chegar aqui. Ah, daqui, por onde é que ele vai? Ah, ele tem vários caminhos, né? Ele pode vir por aqui, descer aqui, subir aqui. Ou ele pode vir aqui, não, aqui, descer aqui, olha só, subir aqui. Qual é o caminho mais curto? Esse aqui. Então, quem é o meu linfonodo sentinela? Esse aqui, tá? Então, aquele ali é o meu linfonodo sentinela. É o primeiro que teve a chance de ser atingido. Então, na cirurgia, eles vão remover esse daqui primeiramente. Eles não vão mexer com o tumor. Eles vão tirar só esse linfonodo sentinela pra ver se ele teve metástase. Ah, ele tá com metástase. Então, olha só. Se ele tá com metástase, gente, vamos fazer uma análise aqui. Não sou médica, tá bom? Mas eu vou fazer uma análise, assim, bem por cima com vocês, tá? Se ele tá aqui, vocês acham que na cirurgia o médico vai retirar essa parte da mama ou a mama como um todo, porque eu não sei como é que ele vai estar enraizado aqui embaixo, né? E aí, olha só, porque que eles optam muitas vezes por tirar a mama toda. Vocês estão vendo esses ductos aqui, ó? Ó. Olha quantos ductos, né? Então, ele pode ter pego um desses ductos aqui e ele já veio pra cá. É por isso que eles vão fazer uma análise e vão resolver. Então, eles tiraram a mama. E aí, vocês acham que eles vão tirar só esse pedacinho aqui? Possivelmente não, gente. Possivelmente eles vão estender aqui, ó. E eles vão fazer uma retirada mega power aqui, tá bom? Eles vão fazer literalmente o esvaziamento, que a gente chama, né, de esvaziamento axilar, tá? Pra quê? Gente, é melhor tirar e ela ter vida ou manter e depois esse câncer voltar, descobrir que já tá com metástase, sabe Deus aonde, e aí não tem mais como mexer, né? Então, é por isso que eles fazem aí essas opções, tá bom? Mas isso é só análise médica, tá, gente? Eu fiz aqui com vocês uma estimativa, e aí vocês imaginem como é que um médico sofre, né? Vamos dizer assim, pra tomar uma decisão, porque é uma decisão às cegas, tá? Não é uma decisão pontual, é ali, pronto, acabou. Não, ele não sabe qual é a verdadeira extensão disso, tá bom? As lesões mamárias mediais, então a gente ainda tem outro problema, né? A lesão mamária medial, ela pode drenar através da parede torácica, tá bom? E aí, ao longo da artéria mamária interna, que foi o que eu mostrei ali pra vocês também, que ele pode pegar, né? E também pelos linfonodos supraclaviculares e infraclaviculares, gente. Então, olha como é que o câncer de mama, ele é mega perigoso,
tá? Porque eu tenho, se ele pegar na parte externa, ele pega os linfonodos da axila. Se ele pegar na parte interna, ele ainda corre o risco de pegar os supraclaviculares, os infraclaviculares e ainda a artéria mamária interna. Então, assim, ele é numa região muito crítica, tá bom? É por isso que, se pegar de início, a maioria das mulheres, quando pega no início, gente, cura. A maioria cura, tá bom? Quando pega no início. Mas se eu for deixando, ai, tô com medo de ir no médico e descobrir o que eu não quero. Ai, tô com medo de ir no médico e descobrir o que eu não quero. Quando tu descobrir realmente, tu vai descobrir o que você não quis, né? Mas eu tô falando aqui da boca pra fora, porque eu morro de medo de ir no médico e descobrir o que eu não quero, tá? Mas assim, quando eu sinto alguma coisa, né, mesmo que contrariada por mim mesma, eu vou. Aqui é o que eu acabei de explicar pra vocês, olha só. Então, aqui é o quadrante externo superior, né? E aqui o quadrante externo medial. Olha aqui, gente. Olha quanto linfonodo eu tenho aqui pro lado de dentro. Aí vem pra cá, ó. Opa! Subiu, olha aqui. Subclavicular e supraclavicular, olha. Então, eu tenho o risco, né? Aqui é meio que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? Porque, ó, ou ele vem pra cá, pros axilares. E aí vem, ó, e dissemina. E ele vai disseminar tanto pra cá quanto pra cá também. E já vai subir, né? E descer. Ou ele vai pegar aqui. Aqui ele já vai pegar subclavicular e supraclavicular. Ou ele vem pro medial. Do medial ele vai pegar subclavicular, supraclavicular. E ainda desce pela minha linha torácica, tá bom? Então, é por isso que a mama, ela tá num lugar, assim, mega estratégico, tá bom? E não é só a mulher que tem câncer de mama, tá, gente? Os homens também podem ter. A porcentagem é milhões de vezes menor, né? Em torno de 2% dos homens aí acabam desenvolvendo câncer de mama. Mas eles também podem ter, tá bom? E aí a última disseminação, né? A última disseminação é o que a gente chama de hematogênica, ou seja, vocês já sabem aí que vai pelos vasos, né? Pode pegar pela artéria, professora? Pode, tá bom? Só que a artéria, ela é mais rígida, né? Ela é mais calibrosa. Então, é mais difícil dele conseguir enraizar na artéria. Já na venosa, não. Na venosa é mais fácil dele conseguir invadir, né? Dele fazer uma invasão local ali e conseguir se disseminar por ela, tá bom? Mas ele pode também via arterial. É mais favorecido para quem? É mais favorecido para os sarcomas, tá? Então, os sarcomas são mais favorecidos aí para esse tipo. Mas alguns carcinomas também utilizam essa via, tá? Mas os sarcomas gostam mais dela do que os carcinomas, tá bom? Claro, né? Que pegou a veia, vai seguir o fluxo. E a veia vai levar o sangue para onde, gente? Pelo amor de Dadá, estrutura, vai lá. Para onde é que as veias levam o sangue? Vão passar, né? Veia cava inferior, veia porta, fígado. E aí ela vai lá, bem bonitinho, para onde? Para o meu átrio direito, meu ventrículo direito e para o meu pulmão. Sendo assim, ela vai ter preferência aí, né? Quando eu tenho uma metástase, uma disseminação hematogênica, os meus primeiros órgãos que vão ser atingidos, fígado e pulmão, tá bom? Então, ó, seguem o fluxo venoso, né? Parando no primeiro leito capilar em que eles se encontrarem. Então, ele vai seguir o fluxo, né? Os fragmentos aí vai seguir o fluxo sanguíneo e o primeiro leito capilar que encontrar, ele vai parar. E geralmente isso acontece onde? É o que eu acabei de falar aqui pra vocês, ó. Geralmente acontece no fígado e nos pulmões, tá bom? Que é o que eu acabei de falar pra vocês lá, ó. A drenagem, né, de toda a área vai fluir pra onde? Pro fígado, né? Através das veias portas e vai pro pulmão. Finalmente vai chegar no pulmão pra fazer a oxigenação. Então, são os dois órgãos aí que quando o médico pega lá o diagnóstico que tu deu, né? Que é a disseminação hematogênica, tá tendo uma disseminação hematogênica, aí ele já vai pensar aí em fígado e pulmão, tá bom? Então, é muito importante saber qual é o tipo de disseminação, tá bom, gente? Porque pelo tipo de disseminação, eles programam o tratamento e eles fazem aí um prognóstico, né? O que é o prognóstico? É o que eles esperam para esse paciente lá na frente. Então, tipo, é linfático, pô,
o prognóstico não é muito bom, porque é muito rápido, né? É hematogênico. Bom, o prognóstico é que alcance fígado e pulmão, mas até lá a gente ainda tem chance de segurar, né? De acordo com o tipo de câncer que a pessoa tem, de acordo com o local em que isso iniciou. Então, lembrem-se bem, os fatores, né, que são utilizados para análise do tipo de câncer e para fazer esse prognóstico e também para estabelecer tratamento. É o tumor primário, então onde é que esse tumor iniciou, tá bom? É muito importante saber. E a disseminação, qual é o tipo de disseminação, tá bom? Se ele está sofrendo a disseminação por semeadura, se ele sofre disseminação linfática ou se ele sofre disseminação hematogênica. Aquele que já está com os três tipos de disseminação, que é como eu falei para vocês, que foi infelizmente o que aconteceu com a minha tia, o prognóstico é bem ruim, tá bom? É um prognóstico, assim, lamentável mesmo, não tem muito por onde correr, só a mão de Deus mesmo para tirar, tá bom? Agora, quando eu tenho só um tipo de disseminação e esse local, né, essa neoplasia primária, ela não está num local, assim, muito ruim, a chance, né, o prognóstico aí é muito melhor e os tratamentos também vão variar conforme o local do tumor primário e o tipo de disseminação que ocorre, tá bom? Não feche seus cadernos ainda. Opa, tem 37 segundos de aula, gente. Segura aí. Tô com uma saudade disso, né? De vocês começarem a fechar os cadernos tipo 9h30 e a aula termina 10h35, né? Mas bora lá. Gente, eu vou deixar a atividade de vocês no Class. Eu sei que vocês tiveram dificuldade um pouco aí com o DataSUS, mas eu sabia que vocês iam ter dificuldade, tá? Mas eu quis deixar vocês apanharem um pouco primeiro, pra depois ensinar vocês a mexerem nele. E professora, pra que isso? Pra vocês verem o quanto é importante vocês estarem ligados nos sistemas de informação que nós temos. Gente, o DataSUS, ele é riquíssimo. Eu amo o DataSUS. A gente consegue escrever artigos maravilhosos só com o DataSUS. Só para vocês terem noção, tá? Parte da minha dissertação do mestrado foi feita só com o DataSUS, tá bom? Parte eu utilizei, sim, dados primários, né? De fontes primárias, ou seja, eu tive que ter autorização do comitê de ética. Mas, gente, parte dos meus dados foram somente do DataSUS, tá? Eu tive 2 artigos. O primeiro artigo foi somente do DataSUS. Então, assim, nossa, ele é riquíssimo. E vocês precisam ter essa curiosidade, né? Mexer menos no Instagram, mexer menos no Facebook. E aí ter um pouco mais de curiosidade científica. Porque o DataSUS, gente, com os dados que vocês retiram de lá, vocês fazem ciência. Vocês conseguem ajudar o estado de vocês, o município de vocês, e vocês vão fazer um trabalho prático em cima dos dados do DataSUS, tá bom? Eu vou pedir um trabalho prático, eu vou explicar pra vocês, vou gravar como é que se mexe no DataSUS agora, pra vocês aprenderem, e vocês vão fazer um trabalho super prático, e vocês vão ver o quanto é que vocês são úteis na face da Terra, com a profissão de vocês, ajudando a fazer ciência, beleza? Um beijo, um queijo e até já já!